Uma minoria de pessoas, e eu digo graças a Deus por isso, reclama quando um autor que produz conteúdo religioso decide também vender um curso online, um e-book ou qualquer outro produto digital. Uma minoria de pessoas acaba dizendo o seguinte, que os produtores online religiosos acabam transgredindo o texto de Mateus 18, que diz assim, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Na concepção destas pessoas, desta minoria, todo produtor digital, não importa o tipo de gasto que ele tenha para isso, ele deveria dar os seus cursos, a sua produção digital, a sua produção intelectual gratuitamente. Neste vídeo eu tenho 3 metas principais. Primeiro, analisar o texto de Mateus 10, verso 8, no seu contexto imediato. Segundo, mostrar a inviabilidade de tudo ser de graça, até mesmo quando o assunto for religião. E terceiro, eu tenho uma terceira meta que é demonstrar que muitos cristãos, ou uma minoria na verdade de cristãos, fazem uso de um recurso prejudicial chamado vitimização, que além de trazer doenças, impede a pessoa de crescer e de prosperar na vida. Então, se você tiver coragem, eu quero que você assista esse vídeo até o final, porque ele pode falar diretamente a você. Agora, se você não assistir e não tiver coragem, isso demonstra que realmente você é uma pessoa ainda com a mente pequena ou despreparada para essas verdades que eu vou apresentar aqui agora. Neste caso, não tem problema algum, chegará um momento em que você estará preparado ou preparada para ouvir a respeito e o Espírito Santo vai orientar você. Tá ok? Primeiramente, vamos fazer uma análise contextual de Mateus capítulo 10, verso 8. Nós precisamos ler Mateus capítulo 10, pelo menos a partir dos versos 5 ao 10. Se você ler todo o capítulo, né, é melhor, óbvio. Mas eu estabeleci aqui um bloco de texto que já vai ser suficiente para entendermos se aqui, ao Cristo orientar de graça recebestes, de graça dai, isso significa que em hipótese alguma um produtor digital, mesmo sendo religioso, possa obter algum lucro ou benefício com a sua produção intelectual. Então vamos ler contextualmente o verso. Mateus 10, 5, eu vou ler até o versículo 10 e vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Estes 12, Jesus os enviou em missão com as seguintes instruções. Não tomeis o caminho dos pagãos e não entreis numa cidade de samaritanos. De preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. A caminho, proclamai que o reinado dos céus se aproximou. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não providencieis ouro, nem prata, nem dinheiro para guardar em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois o operário tem direito ao seu alimento. Em outras traduções, digno é o trabalhador do seu salário. Você percebe que uma análise mais ampla demonstra que esta minoria que compreende que tudo tem que ser de graça, realmente essa minoria está totalmente equivocada e não entende o texto bíblico? Jesus fala que quando estivermos em missão de pregarmos o evangelho, não devemos curar por isso, cobrar por isso, não devemos cobrar por uma cura, não se deve cobrar caso alguém seja usado por Deus para ressuscitar um morto,
Não se deve curar para purificar leprosos, expulsar demônios, ou seja, se você recebeu esses dons de Deus de graça, se você recebeu o evangelho de graça você tem que dar. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz que não era para eles saírem com ouro, com prata, com dinheiro, com alforje, com túnicas, com sandálias, porque as pessoas deveriam se sentirem sensibilizadas e manterem esses discípulos na pregação do evangelho. Então veja, aqui não há uma comercialização da fé. Aqui há sim uma orientação de Cristo para dar de graça o evangelho, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que ter o seu meio de sustento. As pessoas têm que reconhecer que aquele que trabalhou pela evangelização delas, ele também come, ele também se alimenta, também tem família, também precisa ser ajudado financeiramente. Então, quando analisamos de uma forma ampla, nós percebemos que o texto não é nada contra você ter uma produção intelectual. Seja um livro impresso, seja uma produção digital, seja um CD. Imagine se todos os escritores religiosos, evangélicos ou católicos, imagine se todos os cantores religiosos, evangélicos ou católicos, tivessem de dar os seus materiais de graça. Isso seria inviável. O ministério deles não seria mantido. Agora imagine também um produtor digital que produz um curso, produz um conteúdo de altíssimo nível, tem que dar tudo de graça. Eu concordo que se alguém produz um curso bíblico para evangelização, isso não pode ser cobrado. A Novo Tempo, por exemplo, produz cursos bíblicos gratuitos, mas até mesmo para isso a Novo Tempo precisa de dinheiro. A Novo Tempo é mantida pelos Anjos da Esperança e parte pelos dízimos de irmãos fiéis e sinceros que acreditam na evangelização. Então há trabalhos que envolvem evangelização, pregação, a conversão das pessoas, que realmente tem que ser gratuito. E nós trabalhamos desta forma. Agora, existem trabalhos de capacitação, não é evangelização, é capacitação, que podem ou não ser gratuitos, dependendo dos custos ou do tipo de patrocínio que a pessoa tem para elaborar esses materiais. Por exemplo, produtores digitais religiosos, como eu, Fabiana Bertotti, entre muitos outros, temos inúmeros custos para podermos elaborar esses materiais e cursos de qualidade que nós oferecemos para vocês. Por exemplo, há custos para a contratação de equipamentos de gravação ou compra desses equipamentos. Há custos para equipamentos de áudio. Há custos para a edição de vídeos. Há custos para a compra de livros para pesquisa. Muitas horas de estudo, trabalho e noites perdidas de sono são gastas para produzir isso. Há custos com hospedagem de sites e de outros serviços para que as pessoas possam assistir. Há custos de anúncios no Google, no Instagram, no Facebook, para informar as pessoas. Porque se você não pagar, eles não vão avisar os seguidores a respeito do material, ou seja, aquilo que você recebe, tenha em mente, é uma porcentagem muito pequena dos seguidores que recebe a informação ou que recebe um conteúdo de um post. Se você quiser que algo atinja o seu próprio público que te segue, você tem que pagar por isso. Então imagine, como que com todos esses custos é possível um produtor digital ou alguém que produz um CD, alguém que produz um DVD, veja, a produção do DVD da Laura Morena, os custos que envolveram para isso, como que ela agora vai dar tudo de graça para as pessoas? É fora da realidade. As pessoas têm que pararem com esse tipo de coisa. As pessoas têm que entenderem que mesmo o evangelho sendo de graça, muitas vezes para propagarmos o evangelho,
Ou para capacitarmos pessoas, nós temos gastos, temos custos, tudo no mundo precisa de dinheiro. E eu queria também destacar uma outra coisa com você. Na nossa cultura brasileira, que é um país de terceiro mundo, né? As pessoas só valorizam aquilo que é de graça. Valorizam entre aspas, né? Porque muitas, quando recebem algo de graça, atiram numa mesa ou num canto da estante ou na mesa do escritório e nem vão ler. Mas as pessoas só dão assim importância àquilo que é de graça. Só que isso é cultura de país de terceiro mundo. Em países desenvolvidos, há a cultura do você ganha e eu ganho. É o princípio ganha-ganha. Não é? Tem coisas de graça? Tem, mas nem tudo é de graça. Então, um ajuda o outro. Em países desenvolvidos ou de primeiro mundo, como que as pessoas pensam? Bom, se aquele produtor ou professor gastou horas a fio para estudar, para preparar e disponibiliza o seu conhecimento por um valor justo, o mínimo que eu tenho que fazer é contribuir para com esse produtor ou professor, porque este material dele está agregando valor e transformação à minha vida. Ou seja, eu como aluno ganho e o meu professor e produtor e instrutor ganha. Esse é o princípio ganha-ganha. E esse princípio ele é seguido nos países mais desenvolvidos. E é uma das bases da prosperidade de tais países. Então nós temos que mudar esta cabecinha nossa aqui na Sul América, pensando que tudo tem que ser de graça e que os outros têm que trabalharem para nós e nós não temos que, de uma forma recíproca, com reciprocidade, contribuir para com aquilo que os outros fazem por nós mesmos. Tá bom? E o terceiro aspecto e último que eu quero destacar nesse vídeo, que é a minha terceira meta, a primeira meta pude cumprir, que foi analisar o texto contextualmente e mostrar que as pessoas o interpretam mal, Mateus 10, verso 8. A minha segunda meta, e eu conseguir demonstrar a inviabilidade de tudo ser de graça. E agora eu quero realizar a minha terceira meta nesse vídeo, mostrar que muitas pessoas se vitimizam. Veja, quando você se coloca numa postura de vítima em relação à vida, não vou falar apenas em relação aos materiais, né? Nos meus grupos de WhatsApp, quando eu lancei o curso sobre adolescência, eu vi muitas vítimas. Ah, mas você deveria dar esse material de graça porque eu agora não tenho condições de adquirir e porque você está numa postura de pregar o evangelho, eu não tenho condições financeiras para isso. Agora, engraçado, né? Para muitos, para ir num shopping gastarem 300 a 500 reais só numa ida de shopping, eles têm dinheiro. Então, veja, tem que parar com essa vitimização, porque quando a pessoa se porta como vítima, coitadinha, que não pode ou que não tem condições, o cérebro vai interpretar isso como sendo parte da realidade da pessoa. E sabe o que vai acontecer? O cérebro vai criar situações para a pessoa ser uma coitadinha por toda a vida. Então o coitadismo e a vitimização são causas de enfermidades emocionais e de pobreza. Então tira isso da sua vida, se isso faz parte da sua vida. E se isso não faz parte da sua vida, graças a Deus por isso, você vai ser cada vez mais próspero. Tem uma frase de Henry Ford, um mega empresário, que disse o seguinte: se você pensar que pode ou que não pode, você está certo. Por que você está certo? Se você pensar que pode fazer alguma coisa, se tornar uma pessoa melhor, ter recursos, fazer um curso online, o teu cérebro vai criar recursos para que você possa fazer isso. Agora, se você acha que não pode, o teu cérebro vai criar recursos ruins para que você não possa mesmo. Então você tem que decidir. Ou você assume as rédeas da sua vida e dirige a sua vida com a orientação do Espírito Santo, ou se coloca numa postura de vítima e de coitadinho. Não é? Meu conselho para você: pare com esse padrão de comportamento, porque ele traz doenças, rancor, expectativas irreais em relação à vida e ele atrapalha o seu crescimento espiritual.
Assuma as rédeas da sua vida. Faça a sua luz brilhar ao invés de se vitimizar e tentar apagar a luz dos outros que estão produzindo conteúdo de transformação e de relevância para a vida das pessoas. E pare de querer tudo de graça, de esperar que as coisas caiam do céu. Trabalhe com Deus para crescer e para seguir em direção às suas conquistas. E eu finalizo com este conselho de Provérbios 10, verso 4, aqui na tradução ecumênica da Bíblia. E eu espero que você aceite, que você internalize, que você cresça, se desenvolva, prospere e aprenda também a ser generoso, bondoso, recíproco com aqueles que são generosos e praticam da reciprocidade para com você também. Tá ok? Provérbios capítulo 10, verso 4 diz assim: mão preguiçosa empobrece, mão diligente enriquece. Pense bem nisso, reflita nisso, pare de reclamar, deixe os outros trabalharem. E eu finalizo dizendo que se alguém quiser fazer parte do grupo, do nosso grupo de membros aqui do canal no YouTube, basta clicar no botão Seja Membro. E se você crê que um curso online sobre adolescência ou qualquer outro curso online produzido por mim ou qualquer outra pessoa vai agregar grande valor à sua vida e você entende que isso vai ser uma bênção para a sua vida e que você pode abençoar a vida também da pessoa que produziu o material, né? Adquira os cursos, seja curso meu ou de outro produtor digital, não é? Se aquilo vai agregar valor a você e vai resolver um problema seu ou uma dor sua, invista. Se nós investimos às vezes 300, 500 reais num shopping ou num final de semana, por que não guardar um dinheirinho a mais para investir no nosso crescimento pessoal e no nosso conhecimento? Ok? Então, se você quiser informações sobre o curso para adolescentes ou sobre um material para instruir adolescentes nas igrejas ou em qualquer outro evento, você pode ir na descrição do vídeo e aqui também estarão os links para a sua informação. Que Papai do Céu lhe guarde, que lhe dê uma mente aberta, que dê para você, que você seja uma pessoa para cima, que você trabalhe com Deus para a sua luz brilhar e jamais tente apagar a luz dos outros. Só assim Deus vai abençoar você. Um abraço e até a próxima.